Lucas capítulo 5. Quem achou, dá um amém. Diz assim, ó. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genassaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te agora ao alto, lança-te ao mar, e as vossas redes para pescar. E respondeu Simão e disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, quase rompendo a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que se fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase afundava. Amém? Pode sentar, diga comigo: sem Jesus, nada posso fazer. Amém. Meu irmão, que maravilhosa que é essa palavra. Que maravilhosa que é essa palavra que Deus deixou para a nossa vida, quando nós a entendemos pelo Espírito Santo de Deus. E entender pelo Espírito Santo de Deus é entender exatamente o que ela quer dizer, o que ela quer falar, o propósito que Deus deixou essa passagem. Presta bem atenção, meu irmão. Todos nós aqui temos um certo conhecimento. Alguns são graduados, alguns têm a faculdade, a pós-graduação, outro tem o ginásio, mas todo mundo tem um conhecimento. Aquele que não tem uma faculdade, às vezes ele é até excelente na área que ele trabalha. Tem lá um torneiro, tem lá um eletricista, ele é muito bom na área que ele trabalha. Mas mesmo você tendo todo o conhecimento e sendo bom na área, às vezes não dá certo. Não é? Você está acostumado a fazer aquela peça, você conhece, mas tem dia que não dá certo. Não é assim? Você sabe trocar uma lâmpada, Zezinho, mas tem dia que parece que não dá certo. Então, nós temos conhecimento, temos capacidade, mas ela não é infalível. Pode dar certo, como pode dar errado. Não é? Nós estamos falando de Simão, o pescador Pedro, e do seu irmão João. Eles eram um pescador muito antigo. Conheciam o mar da Galileia de trás para frente. Mas tinha dia que eles pegavam e tinha dia que não pegava. Aquele dia era um dia que eles não pegaram nada. Hã? Você consertou o caminhão inteiro, Ivan. Você fala assim: puxa, agora não tem mais nada para quebrar. Quebra um negócio. Não é? Você faz um plano, pode dar certo como pode dar. Aquele dia os pescadores chegaram, pescaram a noite inteira. E Pedro falou assim para Jesus: eu pesquei a noite inteira, conheço o mar de trás para frente, de frente para trás, mas não pegamos. Por que Pedro não pegou? Porque ele estava sobre o seu entendimento, sobre o seu conhecimento. E o nosso conhecimento é limitado, o nosso entendimento é limitado. Nós somos pessoas limitadas. Nós somos pessoas fracas. Nós somos pessoas que encontramos muita dificuldade em nossa vida, sim ou não? Quer dizer, eu posso estar vivo amanhã como posso estar? Já pensou nisso, meu irmão? Quantas vezes eu escuto uma pessoa assim: nossa, pastor, estava tudo certo, eu fiz tudo certo, mas deu errado. Jesus chegou ali, eles deviam estar tristes. Pedro não era convertido ainda, nós estamos no capítulo 5 de Lucas. Ele ainda não tinha sido chamado. Eles não eram convertidos ainda. Jesus estava passando e aproveitou ali para sentar no barco, porque a multidão era grande. Nós não estamos falando de Pedro convertido, não. Ele nem conhecia Jesus. E Jesus pregou, ensinou, chegou uma hora, Jesus deve ter visto a decepção de Pedro, a rede vazia. Ele falou assim: Pedro,
volta lá no mar. Já não era mais hora de pescar, já era noite. Eles tinham voltado embora porque aquela hora não é hora de pegar peixe. E eles estavam tristes, já estavam desistidos. E Jesus disse assim, volta lá. E Pedro diz uma coisa, meu irmão, muito interessante. Ele fala assim, Jesus, eu com a minha capacidade, eu pesquei a noite inteira. Mas sobre a tua palavra eu vou lançar de novo. No mesmo lugar, no mesmo mar, da onde eles tinham voltado, só que agora estava embaixo da ordem de Jesus. Pedro tinha toda a razão humanamente falando e dizendo assim, não, eu não vou voltar para lá, não vou te obedecer, eu acabei de vir de lá. Ele não era convertido, ele tinha toda a razão diante do povo e do seu coração em dizer não, não obedecer. Mas algo tocou o seu coração e ele obedeceu. Ele colocou a rede de novo, todo o trabalho de novo, o barco era remo, ele foi em alto mar. Ele disse, sobre o meu conhecimento eu não consegui até agora, mas o Senhor falou, eu vou. E na primeira lançada de rede, ele encheu a rede. Sabe por que as coisas muitas vezes falham em nossa vida, meu irmão? Porque nós estamos debaixo da nossa palavra. Você está debaixo do seu pensamento. Você pode achar que é de Deus. Você pode achar que é um caminho bom. Mas o que é que Deus acha? Pedro estava mostrando, antes de se converter, que o princípio do sucesso é obedecer. Por que no mesmo lugar ele conseguiu pegar, se até agora ele não pegou? Porque agora ele estava debaixo da obediência. Por que com o mesmo salário, uns têm mais que você e você tem menos? Porque estão debaixo da obediência. Por que aquela família é mais abençoada, é mais alegre que muitas vezes nós? Porque o casamento está embaixo da obediência. Amém? São casados. O mar era aquele, a rede era a mesma, o barco era o mesmo, o pescador era o mesmo, só que estava embaixo da sua obediência. Quando eu obedeço a palavra de Deus, e eu tenho que ser ignorante para obedecer a palavra de Deus. Quando eu quero ser muito esperto e conhecer a palavra, eu não obedeço. Pedro era ignorante ainda para Jesus, ele era ignorante com as coisas do reino, e ele obedeceu. Sem saber por que ele obedeceu. A gente vai ficando velho de igreja, às vezes nasce até num berço evangélico, a gente vai achando que sabe muito. A gente vai achando que já domina a palavra de Deus. Aí nós vamos olhar a nossa vida, tem lá uma derrota, tem dia que dá certo, tem dia que dá errado, dá mais errado que certo. Em vez de acrescentar, estamos espalhando. O casal vira e mexe, está falando em divórcio, quando não está falando palavrão. Mas por que? Você já conhece a verdade. Por que você já andou anos com Deus? Já era para estar acrescentando e sobrando. Por quê? Porque aí eu acho que eu fico muito esperto e aí eu ando pela minha. Aí não preciso obedecer esse pedacinho, não. Mas é um pedacinho que Jesus falou. Volta lá. Uma coisa pequena que Jesus falou. Volta lá onde você estava. Volta lá onde você estava. A palavra ela não pode ser escolhida. Ela tem que ser obedecida. E aí você não está mais sobre a sua conta. Você está sobre aquele que te mandou. Pedro podia ter falado assim para Jesus. Jesus, eu vou. Eu sei que não pesquei nada, eu conheço o mar. Agora eu vou por tua conta. O que é que Jesus ia falar assim? Vamos ver então. Pedro podia ter falado assim, eu vou, mas a responsabilidade da gasolina, do barco, do gasto que vai ter é do Senhor. Ele podia ter falado isso? Podia. Porque agora ele estava sobre a autoridade de Jesus. Jesus está acima de todas as coisas. O nome de Jesus está acima de todo nome. O mar não tinha peixe, ia ter que dar peixe.
Da onde veio o peixe? Sei lá. Eu sei que a rede está cheia. E tem mais uma coisa. Chama alguém lá porque não cabe no barco. Conhecimento de Pedro não pegou uma palavra de Jesus, precisou dividir a pesca em 2 barcos. Nós temos chamado de Deus, presta bem atenção, nós temos para dar. Nossa vida sobra. Tem que sobrar. Amém? Eu tenho que virar o mês sobrando. Eu tenho que ter emprego para escolher, porque é bíblico. O Senhor Jesus disse e Ele cumpre. Amém? Só que eu posso ter um título aqui na terra, mas para Jesus eu sou o quê? Uma ovelha. Pedro era um grande pescador, mas para Jesus ele era um simples homem. Se ele não obedecesse, o presidente da igreja tem um título grande, mas se ele não obedecer, para Jesus ele é a mesma coisa que o outro. Amém? Então eu tenho que olhar um pouquinho atrás na minha vida. Eu tenho que ver onde estou sendo derrotado. Pedro estava sendo derrotado aquele dia na pescaria. Jesus falou, volta lá. Agora você volta sob meu nome. Onde você está sendo derrotado? Na vida financeira? Olha lá se você está sendo dizimista direito. Onde é que você está sendo derrotado? É na vida amorosa? Olha lá se você está debaixo da direção de Deus. Olha lá. Você já batizou? Ah, eu estou esperando. Esperando o quê, meu irmão? O seu pensamento pode dar certo como pode dar? Mas quando eu estou debaixo da direção de Deus é sem? Meu irmão, viver com Jesus não tem esforço. Eu tenho falado isso para você. Como é que está? Estou cansado, mas uma luta. Ai, como eu estou. Pedro foi lá uma vez que ele jogou a rede. Na cabeça dele, na ordem dele, ele tinha pescado a noite inteira, não tinha pegado, não estava cansado, estava exausto. Foi embaixo do nome de Jesus. Uma vez só, foi rápido. Foi rápido. Amém? A garantia que eu tenho de uma vida, meu irmão, satisfeita, é obediência. É obediência. Inaugurou lá em São Paulo o Templo de Salomão. Você já viu na televisão lá, da Edir Macedo? Deixa gravar para ele no YouTube, eu quero que ele responda eu. Aí colocou o gerro dele, apareceu lá uma lista para entrar. Então tem uma lista para entrar, não pode entrar com câmera, com celular. Você tem que ver tem a roupa certa para entrar. Aí ele apareceu pregando. Com aquela capa do judeu, com o quepar. Um teatro. O que é que Deus quer, meu irmão, de nós? Jesus estava conversando com um pescador, estava com a mão suja. Estava cansado, suado. Estava fedido. Jesus quer só a nossa obediência. Ele falou, vai lá, e ele foi. Humanamente falando, ele tinha tudo para dizer, não vou, cheguei agora, não tenho nada com você. Você é contra a religião judaica, os fariseus são contra você, não vou, não quero conversa com você. Mas a hora que ele obedeceu, sofrimento não faz parte da nossa vida. Quanto tempo demora para uma oração chegar no céu, meu irmão? É instantânea. Não é? Então a minha provisão não pode demorar, a minha vitória não pode demorar. Só que nós lemos Salmo 23, que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Antes de nada faltar, o Senhor tem que ser o meu pastor. Como é que ele é meu pastor? Obedecendo o que ele mandou. O servo, o escravo, ele tem que obedecer, queira ou não queira. Você chega para o escravo e fala, você vai ficar e não sai daí. Se ele quiser sair, ele não vai sair. Então nós vemos por aí um mau testemunho. Nós vemos crente derrotado. Nós vemos crente murmurando. Nós vemos crente com nome sujo. Nós vemos crente com dificuldade, às vezes, para comprar um Danone, alguma coisa para o filho. O crente não vai esbanjar, mas ele não pode ter essa dificuldade, meu irmão. Dificuldade de Danone era no meu tempo.
Meu pai trabalhava no Gemeto, o dinheiro era contadinho. Então vinha no dia do pagamento, não vinha Danone, vinha um marrom glacê, aquela latona de doce. Chegava até a lamber a lata. Era outros tempos agora, meu irmão. Entendimento chegou no meu coração, na sua vida. Você está embaixo da autoridade de Jesus. Eu não posso deixar de obedecer, porque aí eu vou pagar o preço. Você pode dar certo, mas você pode dar errado. Você pode morrer com uma gripe, meu irmão. Você sabia disso? Pode morrer com uma gripe. Ah, pastor, mas tem um médico bom, mas o médico pode acertar como pode? O remédio pode fazer efeito para um, como pode fazer defeito no outro, irmão Walter. Às vezes dá defeito no outro, atinge uma coisa que não era para atingir. Você lê lá, pega a bula do remédio. Você começa a desdobrar ela, vem um papelzão assim. Aí fala assim, ele é bom para isso. E depois vem a contraindicação. Tem um perigo desse tamanho. Mas a obediência, ela só faz bem. Tem que batizar, meu irmão? Tem que batizar, não tem conversa. Tem que vir na igreja? Tem que vir na igreja, faça sol, faça chuva. A palavra de Deus disse assim, o próprio Senhor Jesus disse, a casa do meu Pai será chamada casa de oração, casa de eu falar com Deus. Não tem conversa. Ah, hoje está difícil, hoje está fácil, para Deus não vale nada, nós temos que obedecer. Nós temos que obedecer. Porque senão, meu irmão, pode dar certo, mas pode dar errado. Não é? A Bíblia ensina a nós criar o nosso filho, e eu tenho que criar como a Bíblia ensinou. Porque ele pode até dar certo, mas pode dar. Jesus disse assim, cria o teu filho enquanto ele é pequeno no caminho, porque quando ele for velho, ele não vai desviar. Quer dizer, não tem chance dele desviar. Sabe o que Jesus está falando para você hoje? Pode sofrer, meu irmão. A coisa mais dura é você ver um cristão sofrendo. Um cristão verdadeiro, cheio do Espírito Santo, que tem a palavra de Deus. E quando você vai ver a pessoa, quando você vai fazer uma entrevista com a pessoa, quando você vai conversar com a pessoa, você encontra lá sempre aquele coração duro, sempre aquele pedaço que a pessoa empaca. É igual uma engrenagem que falta um dente. Você já viu a engrenagem que falta um dente? Ela está virando, ela vai bem, chega naquele dente e ela pula. Você já viu um câmbio com uma engrenagem quebrada? Você vai na primeira, na segunda, a hora que você vai trocar aquela marcha para ir para frente, ela escapa. Aí, em vez de ir para frente, trava o carro. Isso não pode existir na minha vida, meu irmão. Eu não posso dormir hoje pensando se vai dar certo amanhã. Já deu certo, meu irmão. Eu estou na obediência. Quem é que vai parar na minha frente? Sim ou não? Isaías disse que a palavra de vitória já foi liberada para nós. Tem coisa que nem é bom você pensar, meu irmão. Você já vai e obedece logo. Se Pedro começasse a pensar que ele estava vindo, que estava difícil, ele não voltava. Se você começar a pensar para vir na igreja, meu irmão, você não vem. Porque esse friozinho, meu irmão, tá uma benção para você ficar no sofá, não tá? Para você pedir aquela pizza, tá uma benção. Tá tudo a favor. Chega na hora de você entregar a parte de Deus, você começar a pensar, você não vai entregar, você vai falar, vai faltar. Mas quem é que mandou entregar? Deus. Vai faltar? Vai nada, vai sobrar. Meu irmão, a gente como pastor tem tanto assédio. Porque você faz um pouquinho de sucesso aí, a turma vê o povo e começa a achar que você quer ter a gente do lado dele. Mas eu estou do lado de quem? Estou do lado de Jesus, não estou? Então tem coisa que você não pode misturar. Mas o assédio vem. Não, vamos, eu te dou isso, eu te facilito aquilo. Mas Jesus disse para mim, eu estarei com você. Eu preciso mais de alguém, meu irmão? Põe na tua cabeça hoje que não é você. É sobre a autoridade que está na tua vida. Por isso você tem aquele pensamento assim,
Ah, mas é difícil. Você nunca pensou assim? Ah, mas é difícil. Aí as empresas têm que contratar aqueles motivadores. Você já viu aqueles motivadores que as empresas grandes contratam para motivar o funcionário? O funcionário começa a ficar meio... Aí eles fazem aquele coffee break lá. O Sérgio que sabe disso aí, precisa de motivador, né? Eu fui um monte na Globoafis. Então, para alavancar o cara, porque o cara começa a achar que está difícil. Por que ele acha que está difícil? Porque está na força dele. Está no pensamento dele. Pode dar certo como pode não dar certo. Mas se você está embaixo da obediência, meu irmão, quem é que vai te resistir? Porque é Deus que trabalha para você. Você vai dizer e vai acontecer. Deus disse para Josué assim: Josué, para de chorar, mengar nesse canto aí. Moisés morreu, levanta que a conversa é com você. Não te aparte dia e noite do livro dessa lei. Porque como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Quer dizer, o que eu fazia com ele, eu vou fazer com você. Você viu derrota em Moisés? Não. Ele estava achando que ele estava sozinho, chorando. Moisés morreu e Deus falou para ele: ô rapaz, é sobre a minha palavra. Aí ele levantou e falou: então deixa comigo. Deixa comigo. E Deus falou assim: onde você colocar o pé, eu vou te dar. Essa medida está sobre a tua vida, meu irmão. Hoje não é mais o pé, mas é o teu coração. Ah, vou fazer aquilo, é muito difícil. Ah, não vou conseguir. Ah, não vai dar. Que papo é esse? Jesus disse assim, presta atenção quinta-feira: não seja incrédulo, seja crente. Crente não precisa ver o buraco na mão de Jesus, não. Ele ressuscitou. Não, isso é conversa, teólogo. Não, ele ressuscitou e sai andando, deixa a coisa. Isaías 1,19: se você quiser e me obedecer, vai comer o melhor. E eu vou comer o melhor dessa terra, meu irmão. Viu? Eu não vou ficar poder de comprimido aí, não vou ficar contando nota de R$2, não, meu irmão. Porque eu não estou sobre a minha ordem, mas a ordem de Jesus. Cada dia Ele tem que acrescentar na minha vida e na sua vida, porque cada dia você está obedecendo a sua direção, sim ou não? E a benção, ela é abundante. A rede quase estourou, o barco quase afundou, precisou chamar. Quer dizer, ele dividiu a benção e ainda o barco ficou? Abre o teu olho, meu irmão. Você pensa que você é inteligente? Tem gente mais inteligente que você. Eu fiz um processo, até uma pessoa de fora, mas como era na faculdade federal aqui, foi feito aqui. 16 anos, o filho, ele é um policial, o filho dele passou no vestibular da federal. Quando foi fazer a matrícula, a faculdade não quis deixar porque ele tinha 16 anos. Mas a Constituição não fala nada disso, né? Então, fizeram um processo e ele foi obrigado a matricular. 16 anos. Passou em terceiro lugar na UFSCar. Será que ele é mais inteligente que nós, meu irmão? É, nossa cabeça é, né? Mas a gente anda pelo Espírito. Então, se você fosse disputar com ele lá, você já ia falar: nossa, mas esse cara é muito inteligente. Mas ele estudou em escola particular. É a conversa nossa hoje dos crentes, meu irmão. Quando eu tinha loja, ó a conversa, presta atenção. Ficava fraco, nós falávamos assim: essa semana depois do pagamento o que só é forte, depois fica fraco. Ele ficava explicando, tinha dia para ser forte, tinha dia para ser fraco. Era assim. Meu Deus, eu não quero um Deus assim não, que um dia ele é forte, outro dia é fraco. Eu quero um Deus imba. E eu tinha loja, eu achava que eu era forte, mas quando eu entreguei a loja, aparentemente eu fiquei fraco, mas aí é que eu estava forte, porque aí que eu era sustentado pela mão do Senhor. Deus me fez um desafio e Ele pediu uma coisa inimaginável para mim.
Ele falou, você vai pregar o evangelho, mas eu quero que você feche a loja. Pede tudo, mas o senhor vai pedir a minha segurança? Pede tudo, mas você... Olha, foi 20 anos que eu estou aqui, como é que eu posso deixar isso? Ele foi logo naquilo que eu achava que sabia. E aí eu falei assim, vamos negociar então, Deus. Né? Vamos negociar. E eu falei para ele assim, ó, eu com a loja, eu posso fazer mais, eu não preciso de salário. Ele falou, não aceito. Até que chegou um dia, eu falei para ele, vamos negociar, eu vou fechar a loja, mas o senhor vai ter que me dar sucesso. Ele falou, eu dou. Não tenho mais nada que você. Eu só tenho a palavra de Deus, meu irmão. Amém? Você tem igual eu a palavra de Deus. Eu não posso ter mais que você. Nós temos que ter igual. Abre o teu coração hoje. Põe o teu entendimento no que Jesus manda na sua vida. E você vai andar com a cabeça gelada. Você vai andar com o coração alegre. Você vai andar com a cabeça erguida. Você vai passar diante daquele que você devia. Passa ou não passa, Mário? Veio para a igreja diversas vezes, tropeçou. Baixou a crista, obedeceu, voltou e começou firme. É verdade, Mário? Foi lá, pagou até o agiota. E foi valente no agiota, hein? Chegou lá e falou assim, ó, não quero que você tire nada de juro, cobra tudo que eu não quero ficar devendo nada para você. É mentira, Mário? Então nós temos que se entregar. Se entrega para Jesus. Você sabe onde está a melhor oportunidade? Você não sabe, mas Jesus sabe. Você sabe onde está o peixe? Por mais que você entenda de pescaria, não sabe, mas Jesus sabe. Você sabe onde está a cura dessa enfermidade? Às vezes você acha que é o médico, às vezes você acha que é o comprimido. Muita gente ficou curado com aquele comprimido, mas pode ser que com você não fique. Mas Jesus não precisa do comprimido para te curar, sim ou não? Está com o coração triste? Vai tomar um remedinho de depressão. Para muita gente funciona. Mas pode não funcionar. Não é, meu irmão? Não estou dizendo para você não tomar, não. Eu estou dizendo que o remédio pode funcionar e pode não funcionar. Não é assim? O meu pai parou de vir na igreja, costumou lá, precisa tomar um remédio de depressão. Funcionou? Funcionou. Mas podia não ter funcionado. Agora para nós, meu irmão, onde colocar sua mão, prospera. Pode ser o pé de mato, pode ser vender pedra, pode ser o que for. O sucesso é algo imperativo em nossa vida. O que é imperativo? Ele está sobre qualquer coisa. A falta de confiança vem por causa da nossa desobediência. Em coisas simples, meu irmão. Você promete muito para Deus. E Deus não quer muito, Ele quer coisas simples no dia a dia. Vai lá, Pedro, volta lá. Só isso Ele falou. Agora eu te pergunto, será que Jesus pediu para Pedro voltar só para ele ficar cansado, só para ele ter uma decepção? Não. Jesus pediu para ele voltar para ele ser abençoado. Se Jesus está dando uma direção, meu irmão, não é para você quebrar a cara, é para você ser abençoado. Amém? Quando eu fechei a loja, eu não sabia que ia acontecer isso. Mas aí eu me libertei. Porque aí eu sabia que eu estava por conta de Jesus, não tinha mais nada para pegar, não tinha mais nada para catar, não tinha mais nada para... Só tinha Jesus. E o tempo foi passando e Jesus foi provando que Ele é fiel. Uma coisa que eu fiz, meu irmão, e vou fazer até eu morrer, eu não vou desobedecer o Senhor. Você pode ser o deputado, você pode ter um dízimo de 100 mil, você pode ser quem for. Eu posso ficar sozinho aqui, eu e a minha família.
mas eu não deixo a palavra de Deus. Porque eu sei que se eu deixar, pode ser que eu acerto, mas pode ser que eu não acerto. Nós precisamos ferver a igreja, pastor. Vamos fazer um negócio para ferver. Eu estou aqui para te entregar a palavra. Amém? A igreja não é lugar de botar isso, botar aquilo, de fazer festa. A igreja é o lugar de eu receber a palavra. O dia que eu precisar fazer festa para juntar gente, eu entrego a chave e falo, até logo, muito obrigado. Deus não quer que eu pregue mais o evangelho. Amém? Agora, tem aquela que faz. Para mim é melhor. Amém. O senhor vai ficar bravo comigo? Mas que isso, meu irmão? Que isso? Obedece. Domina o teu corpo. Obedece. Porque você vai esperar o muito e vir. Uma coisa que eu não admito mais na minha vida é sofrer, meu irmão. Deus me separou para que eu tenha vida e vida com muita vida. Viu? Muita vida. E você também é para ter muita vida. Amém? O que é que Deus está mandando você fazer hoje? Está mandando você batizar? Vai batizar. Está mandando entregar o dízimo? Vai entregar o dízimo. Está mandando você perdoar? Vai perdoar. Está mandando você voltar ao primeiro amor? Volta ao primeiro amor. Está mandando você frequentar direito a igreja? Você frequenta direito. Amém? Está mandando você orar? Vai orar. O Espírito Santo está falando no seu coração que falta você obedecer. Vai obedecer. Porque você pode dar certo, mas tem uma grande chance de dar errado. Nessa terra tudo tem fim, meu irmão. A única coisa que não tem fim é o amor de Deus. Amém? A palavra de Deus é a nossa garantia. E você não precisa ser um doutor. Qualquer um que obedecer. Eu fico imaginando Pedro, ele deve ter pescado a vida dele inteira. Acho que ele nunca pegou tanto peixe como aquele dia. Meu irmão, às vezes você tem até um sucesso, até ser abençoado, mas quando você obedecer, você vai ver que o tanto que você vai ser abençoado não chega nem perto do que você já é. Às vezes você tem uma vida até confortável, alegre, mas o dia que você obedecer, não vai chegar nem perto a alegria e a vida confortável que Deus vai te dar perto do que você tinha. Não vai chegar nem perto. A Bíblia fala que, através de Paulo, que Deus ele vai te surpreender, que Ele é infinitamente maior para te dar aquilo além do que você pediu. Então Deus sempre vai te dar além do que você pediu. Sempre Deus vai te surpreender. Não, Deus, se o Senhor me der aquilo já está bom. Deus vem com uma coisa infinitamente maior para mostrar que Ele é Deus. Amém? Põe a vida em ordem. Deus quer te abençoar. Deus quer honrar a tua cabeça. Não adianta você não gostar do pastor, não gostar da pregação, não gostar da palavra. A comida é aquela. Amém? A comida é aquela. Obedece. Simples e claro. E você vai ver, meu irmão, como sua vida vai ficar mais fácil. Meu irmão, eu não dormia quando eu tinha loja. Fazia um movimento de dinheiro tremendo, mas não dormia. Tinha um movimento tremendo, tinha dia que fazia 4 depósitos. No final das contas, você ia lá, ou empatava ou estava faltando. Meu irmão, hoje eu durmo. Hoje eu faço um depósito uma vez por mês e olha lá, e durmo, meu irmão, não falta nada. Põe o teu coração na mão de Deus. Deus não vai mudar as coisas por causa de nós. Nós é que temos que mudar por causa de Deus. Amém? Você crê nisso, meu irmão? Pastor, eu estou levando. Sabe por que você está levando?
porque Deus tem sido misericordioso em nossas vidas. A Bíblia fala que a causa de nós não sermos consumidos é a misericórdia de Deus. Porque se hoje Ele olhar para nós mesmo para nos dar justiça, nós estamos pulverizados. Então aproveita que Deus tem sido misericordioso, acorda e vai jogar a rede lá onde Deus mandou. Amém?